Noélia. Nossa querida Noélia, fundadora da Casa de Oração Bezerra de Menezes, fica à vontade. E fundadora também da Casa da Fraternidade. A seguir, nós convidamos o nosso irmão Ovanir Marques de Oliveira, que está representando o Núcleo Espírita Maria de Nazaré. Convidamos o nosso irmão Edgar Urquia, que está representando o Centro Espírita Cabana de Jesus. Convidamos a nossa irmã Ina Saraiva, que está representando o Centro Espírita SOS Espiritual. Ina, nossa velha companheira, trabalhadora da casa, palestrante, representando o SOS Espiritual. E convidamos também o nosso irmão Luiz Sena, que está representando o Centro Espírita Leopoldo Machado, da cidade de Biritinga, Bahia. Ele é o presidente do Centro Espírita Leopoldo Machado, da cidade de Biritinga. Seja bem-vindo. Convidamos o nosso irmão Erivaldo Veloso para fazer parte da nossa mesa. Nosso irmão Sinésio Pereira Campos. O nosso palestrante Cláudio Amorim. Tem algum representante de alguma instituição espírita que esteja aqui, que eu não citei o nome? Algum companheiro que veio representando alguma casa espírita, alguma instituição, UD, ARI? Meus irmãos, hoje nós estamos comemorando 9 anos de vida. Nós estamos em festa. E hoje para nós é um dia especial, porque faz que lembremos a fundação da nossa casa, aqueles primeiros dias de labuta, de trabalho. E nós estamos agradecendo à família Paulo Estevão por todos esses anos de trabalho, de colaboração acima de tudo. Formamos uma família e a nossa família Paulo Estevão, que sempre colaborou e vai colaborar com a nossa casa, nós da direção da casa agradecemos a colaboração de todos e nós estamos felizes por estarmos aqui comemorando mais um ano de vida. Foi assim no nosso primeiro ano, foi no segundo, está sendo no nosso 9º aniversário e vai ser assim até a eternidade. E a respeito da questão do tempo, eu estava me lembrando de quando nós estivermos comemorando 60 anos de vida, como é que nós estaremos? Sinésio vai estar certamente com 137 anos de vida, Veloso com 140 mais ou menos, e eu com 100. Mas com certeza todos nós estaremos aqui, encarnado ou desencarnado.
E, meus amigos, esse clima de descontração, de amizade, de brincadeira, é na verdade o clima que sempre caracterizou a nossa casa. Nós aqui trabalhamos com alegria. Aqui não tem cara pesada, aqui não tem aquela coisa do carrancismo, né? Que se observa quando se diz que está trabalhando com Cristo. Nós somos os seus servidores e isto é motivo para trabalharmos com muita alegria. Nós temos, como sempre, faz parte das nossas brincadeiras, das nossas festas, um bolo que certamente vocês, se não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, pelo menos acredito que já ouviram falar dele. Um bolo muito bonito, que depois da nossa palestra, que o nosso amigo e irmão Cláudio Amorim vai proferir, nós vamos cantar o nosso parabéns e, acima de tudo, agradecer a Deus por Ele ter permitido que todos nós viéssemos de estar fazendo parte dessa grande família. Agradecendo também a presença dos amigos espirituais, Palminhas, Irmão Natividade, que Deus ilumine a eles, para que eles possam cada vez mais colaborar conosco. Nosso amigo Cláudio Amorim vai trazer para nós a sua palestra, o seu conhecimento. Que Deus abençoe e que o ilumine cada vez mais para que ele possa vir de abrilhantar a nossa festa, como também vir de abrilhantar com a sua presença sempre que for solicitado, porque também ele faz parte dessa família. Bom, que Jesus nos abençoe. Eu não sei bem a que devo a oportunidade de proferir a palestra no 9º aniversário do CEP, porque eu cheguei aqui como trabalhador de última hora. Cheguei, encontrei já tudo pronto, estava meio à toa por aí, apareceu alguém e disse assim: você quer serviço? Eu disse: quero. Já era a 1/10 hora do dia, só ia trabalhar mais 1 hora, encontrei a obra toda acabada. Então, de modo que é uma felicidade muito grande, uma oportunidade especial a gente estar aqui nessa data. Nós vamos fazer, nessa viagem no tempo que nós fazemos, relembrando o quanto essa casa tem significado e tem revolucionado a nossa vida através do ensinamento e da vivência do Espiritismo, nós vamos fazer uma outra viagem no tempo, um pouco mais dilatada no passado, passando pelo presente e tentando vislumbrar alguma coisa do futuro, procurando compreender um pouco mais a fundo, um pouco mais de verdade, o que é a doutrina espírita, qual o significado da doutrina espírita historicamente para a humanidade. E quando nós falamos historicamente para a humanidade, nós estamos falando do significado da doutrina na vida de cada um de nós, porque todos nós fazemos parte da humanidade. Na nossa vida, ela deve fazer parte da nossa vida, assim como a filosofia espírita e a história do espiritismo é também a história de nós espíritas, que vamos dentro do movimento com maior felicidade, às vezes com certos deslizes próprios da condição humana, dando formação, dando materialização a essa obra que obviamente não é nossa. A obra de construção do Espiritismo é uma obra confiada por Deus a Jesus e aos seus emissários jamais abalizados, aqueles que nos precedem na grande jornada evolutiva. Vamos nos transportar ao ano de 1855, Paris, quando nós nos encontramos numa época muito peculiar para o mundo. Durante muitos séculos da Idade Média, uma instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana, através de meios políticos, através de meios nem sempre podemos chamar muito lícitos e caridosos, se apoderou, esse é o termo, da expressão cristianismo. Apesar do movimento reformista, que encontrou eco em algumas regiões da Europa, basicamente o que se convencionou chamar de cristianismo historicamente foi uma apoderação institucional da Igreja Católica Romana, uma instituição humana
uma instituição humana sujeita a todas as falhas e dificuldades próprias dos seres humanos, que a compunham principalmente naquela época de maior ignorância e intolerância em relação aos dias de hoje. Por outro lado, nós chegamos em um tempo em que a ciência, já muito desenvolvida, fazia com que muitas mentes esclarecidas, e a França é um dos centros de difusão e de síntese cultural, científica, tecnológica do mundo de então, esse progresso científico fazia com que muitas mentes não aceitassem de forma tão passiva ou tão pacífica o autoritarismo ou o arbítrio daqueles que se diziam designatários únicos da mensagem de Deus ou proprietários da mensagem de Jesus. Nós vivemos em um mundo, em 1855, onde se chocam tendências disparatadas, a intolerância religiosa baseada numa interpretação errada e arbitrária das Escrituras de um lado, e de outro lado, o materialismo como força nascente. É curioso dizer materialismo como força nascente, porque o materialismo é um erro histórico muito recente na história da humanidade. O materialismo, basicamente, ele vem se difundir, se expandir, ele vem se sedimentar a partir do momento em que o ser humano, inconformado com a intolerância religiosa, e por outro lado, se julgando muito esclarecido com a ciência e com a tecnologia, acha que não mais precisa de Deus e acha que não mais precisa da noção de espiritualidade para compreender os fenômenos que o cercam, para compreender a realidade da própria vida. Então, em meados do século XIX, nós estamos num choque muito presente, muito evidente, entre o materialismo que vai se sedimentando pouco a pouco no rastro do progresso científico, tecnológico, industrial, e por outro lado a intolerância religiosa, que em alguns casos, em alguns momentos, ao invés dela arrefecer, ou seja, diminuir a sua ação, a intolerância religiosa muitas vezes se desdobra e se redobra na tentativa de manter o domínio e o predomínio de uma casta sacerdotal sobre o grosso da população, ainda ignorante das verdadeiras questões espirituais. Mas os choques humanos, em tudo que eles têm de destrutivo, ou em tudo que eles têm de ansiedade, é um ansiar, na verdade, por um novo momento, por novos esclarecimentos, esse choque não ficou sem resposta da divindade. Começam a aparecer, um pouco antes da década de 1850, e começam a ser divulgados pelos meios de comunicação, que também progridem muito com o progresso científico e tecnológico, começam a aparecer e ser divulgados fenômenos diversos que acontecem em várias regiões do planeta, fenômenos espirituais e que só depois viriam a ser compreendidos, plenamente compreendidos pela doutrina espírita e pelo gênio de Kardec. Fenômenos das mesas girantes que se tornaram um motivo de divulgação sensacionalista da imprensa europeia, na França, na Inglaterra, na Alemanha, dentre outros países, na Polônia também. Fenômenos das batidas e da comunicação com os espíritos dos desencarnados. Formas de comunicação que não deixavam margem à dúvida ou a outras interpretações. A inteligência permanece, a individualidade permanece após a morte do corpo físico. Isso gera um rebuliço muito grande, tanto nos meios sacerdotais institucionalizados, quanto nos meios científicos. Em ambas as partes nós encontramos extremistas tentando, de um lado, desmerecer a ocorrência dos fenômenos, dizendo que todos os fenômenos, sem exceção, se tratavam de mistificação ou enganos de observação. E, por outro lado, as classes sacerdotais, dizendo que os fenômenos só podiam se tratar de manifestação demoníaca. O próprio diabo, quem sabe, ou os seus asseclas, querendo perverter o pensamento e a ordem institucionalizada da humanidade. Mas aí existe um gênio, há cerca de 50 anos encarnado no planeta. E esse gênio se chama Allan Kardec. Um homem que foi formado quando muito jovem, na escola de Pestalozzi, um gênio intelectual, estudioso basicamente de todas as áreas da sabedoria conhecidas de então, um homem de pensamento cristão, mas que não tinha um pensamento cristão atrelado a qualquer forma de doutrina que representasse o arbítrio ou o autoritarismo do dogma. Era o pensamento cristão do agir como cristão, de uma proposta cristã de vida. Assim era Allan Kardec, um professor consagrado, um cientista conhecido, se não completamente ou plenamente reconhecido, autor de vários livros.
um pedagogo, um homem formado para ensinar outros a aprender. Este é o verdadeiro professor, este é o verdadeiro pedagogo, aquele que ensina a aprender, aquele que tem uma proposta de trazer a evolução do saber ao seu semelhante. Nós encontramos Allan Kardec no auge da sua maturidade intelectual, moral, talvez não no auge da maturidade física, mas ainda como homem de compleição robusta para aguentar a tarefa que lhe estava destinada pelos emissários divinos. Alguém diz para Kardec, que também era estudioso dos fenômenos do magnetismo animal, os fenômenos da hipnose, entre outros. Alguém diz, mesas giram, batidas se comunicam, objetos se comunicam através de batidas. E Allan Kardec diz, mesas não podem se comunicar através de batidas. Objetos não têm inteligência própria. Logo, nós estamos diante de um fenômeno que ou é mistificação, como querem alguns, ou então merece ser investigado porque nos trará grandes consequências de fundo moral. Agora observemos. Aonde muitos quiseram ver apenas manifestações demoníacas porque estavam demasiadamente comprometidos com a ordem institucional, religiosa e política vigente na época. Outros quiseram ver mistificação ou ridículo porque demasiadamente comprometidos com o pensamento pseudocientífico. Porque o pensamento falsamente científico é aquele que se imobiliza e que se limita no já apreendido, recusando-se no salto do novo aprender. Um gênio, Allan Kardec, diz, esse fenômeno, se verdadeiro e se legítimo, merece ser investigado porque trará grandes consequências morais. Allan Kardec percebe isso porque, sendo versado na filosofia e na religião, nas doutrinas de todos os tempos, ele observa que o grande conflito do ser humano continuava, como continua sendo hoje para grande parte da humanidade, o fenômeno simples e corriqueiro a que nós chamamos de morte. Se ficar evidenciado que o espírito subsiste à matéria, resiste à morte da matéria, e ainda por cima tem a capacidade de se comunicar, uma vez morta e desintegrada a matéria, um dos grandes, se não o maior enigma da humanidade, o maior enigma histórico, talvez o maior tormento do ser humano em todas as épocas, ele fica como que resolvido, quase que num passe de mágica. E não foi por outra razão que, falando ainda do advento do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nosso querido Divaldo Franco, determinada vez, teve a oportunidade de dizer que o advento do Espiritismo consegue o que até então nenhuma outra doutrina filosófica e religiosa tinha conseguido. O Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, mata a morte. A morte deixa de ser uma terrível separação e um terrível final para se transformar num recomeço. Um recomeço de uma vida, o recomeço de uma proposta existencial. Vamos continuar então nos passos de Kardec. Kardec aceita, um pouco contrafeito, é verdade, frequentar algumas reuniões dessas de mesas girantes e comunicação com as supostas, ainda supostas, inteligências desencarnadas. Observa, com seu senso agudo de observador, seu treinamento científico, como ele diz, o meu treinamento nas ciências da natureza, nas ciências exatas, não permite que eu me deixe envolver pela primeira tentativa de mistificação. Allan Kardec observa então que o fenômeno era legítimo. Havia inteligências que se comunicavam através de batidas. Havia inteligências que se comunicavam através de movimentos irregulares das mesas. Porque não eram apenas mesas girantes, eram mesas saltitantes, eram mesas que se deslocavam na lateral, eram mesas andantes. E como bem frisou um amigo nosso em determinada oportunidade, não era a primeira mesinha de madeira aglomerada e leve que se compra na loja da esquina. Eram mesas muito pesadas e de madeira maciça, numa época em que não existia efeito cinematográfico e nem tampouco fio de nylon para estar levantando objetos pesados e movimentando por uma sala. Era muito mais difícil mistificar naquela época do que com a tecnologia dos dias de hoje. Observando que o fenômeno não se tratava de mistificação, imediatamente Allan Kardec, também por ordem dos espíritos, que a partir daí, através de alguns médiuns selecionados, passam a se comunicar com ele, Allan Kardec então vai investigar mais a fundo esses fenômenos que ocorriam das mesas girantes, das batidas, das outras formas de comunicação, como por exemplo, posteriormente se desenvolveu a cestinha
com rodinhas que escrevia com um lápis ou uma pena sobre o papel, sobre a movimentação fluídica de mãos espirituais, mãos invisíveis. Dessa observação do fenômeno, Allan Kardec passa a questionar aqueles que se comunicavam e que ele já reconhecia como inteligências desencarnadas. Allan Kardec procede a esse questionamento dezenas de vezes, centenas de vezes, milhares de vezes. Formula e reformula perguntas. Recebe respostas que posteriormente passam a chegar de várias partes da Europa e não só da França, onde trabalhava mais de perto com alguns poucos médios do seu círculo de conhecimento. Dessas perguntas e respostas, fundidas e refundidas, criticadas, selecionadas, sistematizadas rigorosamente, praticamente como uma obra solitária de Kardec enquanto encarnado, sob a orientação de centenas de espíritos de escola do mundo dos desencarnados, nasce a primeira edição do Livro dos Espíritos. A ideia por si só é maravilhosa. Até então, todos os livros doutrinários, religiosos, científicos, eram obras de uma pessoa, de duas pessoas, que se sentavam e resolviam: vamos compor uma doutrina. Ou as escrituras sagradas, que vêm de um passado remoto, como fruto da tradição oral, que depois foi passada para o papel, mas também como obra de alguns apóstolos em um momento histórico muito complicado, e apesar das tentativas sempre presentes de orientação espiritual, naturalmente as escrituras, os evangelhos e o Velho Testamento não poderiam traduzir tudo o que nós tínhamos e o que nós temos para aprender em termos de realidade espiritual. Então a ideia de compor o Livro dos Espíritos é uma ideia magnífica. Pedir a opinião daqueles que se diziam mortos. Pedir esclarecimentos de pessoas numa outra dimensão de vida. É uma ideia de gênio, é uma concepção fantástica. E são esses esclarecimentos, na síntese do trabalho de Kardec, que nós encontramos na primeira edição do Livro dos Espíritos, há 140 anos, lançado em 18 de abril de 1857. A primeira edição, que não é definitiva. Não é definitiva porque ainda aqui os Espíritos quiseram nos ensinar mais uma lição importantíssima. A nova revelação, a terceira revelação, vos está sendo trazida. Mas não é trazida como compêndio de sabedoria definitivo, senão um compêndio de sabedoria que, no decorrer do avanço histórico, filosófico, intelectual e moral da humanidade, será ele também, esse compêndio de sabedoria, atualizado. Em 1860, no mês de março de 1860, portanto, 3 anos depois do lançamento da primeira edição, surge a segunda edição do Livro dos Espíritos, aonde ele assume a forma editorial definitiva com que nós nos brindamos hoje nas diversas edições presentes em língua portuguesa. Onde nós temos 1019 questões, isso aí pode variar 1 ou 2 questões, dependendo da organização que se dê as respostas, mas são 1019 questões, contra aproximadamente 520 questões presentes na primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos causa um verdadeiro frisson na cultura de então, elogiado por alguns, detestado por outros. Outros se apresentam diante do Livro dos Espíritos, cientistas, sábios eméritos, pessoas das camadas mais populares, pessoas anônimas, diante do Livro dos Espíritos com um senso de admiração, com um senso de embevecimento. Kardec recebe várias cartas, algumas dizendo: esse livro reformula os meus conceitos de vida. Outras dizendo: esse livro traz toda a sabedoria que um ser humano precisa para ser feliz na Terra e mais além, em outra dimensão espiritual. A Igreja Católica detesta, como quase sempre as instituições muito poderosas do mundo detestam o novo, detesta aquilo que coloca em xeque a sua situação, o seu arbítrio, o seu autoritarismo já um tanto cristalizado na política do mundo. O Livro dos Espíritos entra no índex da Igreja Católica e uma partida muito grande de Livro dos Espíritos, muitas caixas de Livro dos Espíritos que tinham sido exportados para a Espanha, são queimados no famoso Auto de Fé de Barcelona. O que, aliás, foi a melhor propaganda que se podia fazer na época. Naquela época, como hoje, a doutrina espírita andava um pouco na pindaíba de recursos para fazer propaganda. Além disso, não existia ainda estações de rádio e de televisão. Então a propaganda ia através de meios de imprensa de pouca divulgação, porque o analfabetismo também era muito maior do que hoje,
e ia através da propaganda boca a boca. O Auto de Fé de Barcelona foi o maior favor possível que a Igreja Católica podia ter feito ao Espiritismo, porque todo mundo ficou curioso para ler aquilo que tinha sido queimado. Então aquela fogueira maravilhosa, né, trazendo aquele clarão assim na noite de Barcelona, com aqueles livros queimando, e todo mundo louco para saber o que se estava queimando. E o Livro dos Espíritos, então, na nova partida de exportação que foi para a Espanha, vendeu, que foi uma maravilha. As 2 primeiras edições se esgotaram rapidamente, causando inclusive a Kardec uma grande surpresa. Nós falamos com muita intimidade em Allan Kardec. Quem é Allan Kardec? Allan Kardec é um pseudônimo. O pseudônimo é um falso nome adotado por um autor literário, quando não quer aparecer com seu nome verdadeiro. Kardec não queria aparecer com seu nome verdadeiro, porque ele já era conhecido nos círculos culturais parisienses, franceses, europeus, por outras realizações. E não queria que se confundisse uma obra dos Espíritos, como ele sempre ressaltou. O Livro dos Espíritos é uma obra dos Espíritos. Ele não queria que essa obra dos Espíritos se confundisse com a obra dele, professor Hipólite Denisa Leon Riveil. Ele não queria que se confundisse a obra do professor Riveil com a obra dos Espíritos, e por isso adota um pseudônimo recomendado por um mentor espiritual, Allan Kardec, um nome que ele adotou numa encarnação longínqua, muito anterior, ainda antes da época de Jesus, como druida celta. Os druidas eram os sacerdotes do povo celta, o povo que habitou a região que hoje é a França e também parte da Inglaterra, então chamada Bretanha, desde alguns séculos antes de Cristo, até mesmo no advento do cristianismo. Era um povo de uma sabedoria religiosa e filosófica muito grande, e Allan Kardec já era sacerdote naquela época. Os celtas, os druidas, conheciam a mediunidade, que não era ensinada popularmente, mas que era conhecida e praticada nos círculos de iniciação dos druidas, nos círculos doutrinários de iniciação. O que a doutrina espírita traz de novo no Livro dos Espíritos? Fundamentalmente, a doutrina espírita não traz nada de novo, e isso é uma afirmativa que às vezes assusta. A doutrina espírita ela é uma grande síntese, de forma muito simples, muito objetiva, de toda a sabedoria universal, filosófica, doutrinária, religiosa, que tinha sido consolidada até então. O Espiritismo pega das religiões do longínquo Oriente, do taoísmo, por exemplo, que não é propriamente uma religião, mas uma concepção de vida da natureza. O Espiritismo toma o caráter vivo da natureza. Depois de muitos séculos de apropriação dos espíritos pela igreja e pelas igrejas reformistas, o Espiritismo diz: o Espírito verdadeiramente sopra em toda parte. Os Espíritos de Deus estão também na natureza, trabalham na natureza, pela natureza e com a natureza, zelando pelo exercício das leis imutáveis e eternas do Criador. Assim dizia o taoísmo, assim diziam doutrinas longínquas, como a própria doutrina dos druidas. Então o Espiritismo resgata os espíritos e nos aproxima de novo, como espíritos, da natureza que nos cerca. O Espiritismo guarda, sim, o senso messiânico, e por que não dizer o misticismo verdadeiramente cristão, de um Francisco de Assis, de um Vicente de Paula. Pessoas imbuídas do propósito de elevação moral, pessoas imbuídas do propósito missionário de elevação cultural, moral, intelectual da humanidade, pessoas imbuídas do senso do dever, na mitigação das dores do semelhante. Allan Kardec diz e repete por várias vezes: o Espiritismo é cristão. A moral de Jesus é a moral exemplar para todos nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados neste planeta. Então o Espiritismo resgata também o senso de dever, mas não aquele senso de dever imposto de fora para dentro, de cima para baixo. Não o senso de dever que o dogma impõe, mas o senso de dever daquele que guarda por altar a própria consciência. O senso de dever da conduta respaldada em uma consciência ética, a consciência do bem do semelhante, o desejar o bem, o querer o bem, para todos, indistintamente. É essa a mensagem que o Espiritismo propõe. O Espiritismo toma da ciência nascente
passando pela tradição de Francis Bacon, o filósofo inglês, Spinoza e depois, e antes de Spinoza, Descartes, o Espiritismo toma a tradição de sistematização rigorosa do conhecimento, de investigação rigorosa dos fenômenos. Isso o Espiritismo toma da tradição filosófica e da tradição científica nascente. O Espiritismo propõe o rigor no escrutínio, na análise dos fatos. Allan Kardec diz: prefiro recusar 10 mensagens verdadeiras do que aceitar uma só que seja falsa. Porque em aceitando uma mensagem falsa, coloca-se em risco toda a base doutrinária. Então é melhor ter o rigor do método, o rigor da observação, o rigor da crítica, para que nós possamos fazer do Espiritismo aquela religião verdadeira, capaz de encarar a razão face a face em qualquer momento da evolução da humanidade. Essa é a proposta kardeciana, essa é a proposta do Espírito de verdade, que na verdade são um conjunto dos espíritos que articularam todo esse movimento de Livro dos Espíritos, do restante da codificação, e que vem tentando articular o movimento espírita, que nós poderíamos chamar o movimento nascente, porque é de apenas 140 anos. Como se organiza o Livro dos Espíritos? Basicamente, como se organiza o ensinamento doutrinário até os dias de hoje. O Livro dos Espíritos começa com uma teogonia e com uma cosmogonia. O que é isso? Com uma apreciação de Deus enquanto ente supremo e com uma apreciação da lógica do universo que nos cerca. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Allan Kardec não pergunta quem é Deus, porque Allan Kardec não quer, ele sabe ser impossível, dentro de um pensamento moderno, de um pensamento esclarecido, a imagem de um Deus à semelhança do homem. Allan Kardec não quer um Deus antropomórfico, formado segundo os nossos caprichos, um Deus formado segundo as nossas concepções mesquinhas e restritas da vida. Allan Kardec pergunta então: o que é Deus? Ao que os espíritos respondem: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E curiosamente, quando Kardec tenta avançar um pouco mais nas perguntas, aí os espíritos dizem: vamos parar por aí. Vós, homens, ainda não estáis habilitados para compreender na íntegra o que é Deus, em toda a sua plenitude, em toda a sua glória, em toda a sua infinita sabedoria. Vamos parar por aí, que existem questões mais urgentes que nós precisamos tratar. São as questões urgentes de todos os tempos. O sofrimento, a dor, a dúvida, o horror da guerra, a destruição, muitas vezes por meios tecnológicos que deviam ser colocados a prêmio do progresso moral, material e intelectual da humanidade. As dissensões políticas entre os poderosos, causando a desgraça dos mais fracos, a quem falta na carência o que há muito sobra nos excessos. Esses são os problemas históricos, sociais, econômicos de todos os tempos. Esses são os problemas que o Espírito de verdade se apressa em resolver, se apressa em dirimir, se apressa em sistematizar. Por isso nós encontramos na segunda parte do Livro dos Espíritos a concepção da vida espírita. A segunda parte do Livro dos Espíritos nos introduz em um novo mundo. Não um mundo de exceção, onde o espírito que se comunica é um santo iluminadíssimo ou então aquele demônio que atormenta. O Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, nos introduz em um mundo curiosamente próximo de nós. O mundo dos espíritos comuns, que somos nós mesmos numa outra dimensão de vida, desencarnando e reencarnando sucessivas vezes no nosso processo de aprendizado, de evolução. O Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, nos introduz na noção de vida pré-existente à vida material, sobreexistente à vida material e de comunicabilidade dos espíritos desencarnados, mas comunicabilidade de todos os espíritos. Conhecimento, aliás, que, repetimos, a humanidade já tinha desde o tempo das mais longínquas eras, mas um conhecimento que foi rejeitado e sistematicamente reprimido pelos erros históricos das duas instituições, a Igreja Católica e a Igreja Reformista, que encontravam na mediunidade uma ameaça ao poder sacerdotal formal
então estabelecido. Mas, apesar de tudo, a mediunidade como faculdade natural, presente em maior ou menor grau, em maior ou menor escala em todas as pessoas, continua se manifestando, e cabia a terceira revelação, a doutrina dos espíritos, ensinar com maior clareza do que se trata a vida espiritual. Quais são as leis, qual é a lógica interna da vida espiritual? E basicamente o ensinamento espírita a respeito disso é muito simples. A vida entre os encarnados é um reflexo imperfeito da vida dos desencarnados. A desencarnação não nos torna santos nem demônios de uma hora para outra. Nós desencarnamos tais quais vivemos. Se em vida nós gostamos da paz, da fraternidade, do conhecimento, se nós procuramos praticar o amor, na desencarnação nós encontraremos um mundo de paz, de fraternidade, de conhecimento crescente e de amor. Se na vida nós nos preocupamos, na vida enquanto encarnados, nós nos preocupamos com as mesquinharias, com as posses materiais, com a satisfação insaciável das nossas vaidades, paixões e desejos vis, do outro lado nós encontraremos um tormento muito grande, porque na falta de matéria que satisfaça as nossas paixões, a nossa possessividade, muitas vezes a nossa possessividade emocional, além da possessividade material, por falta de matéria que nos satisfaça as paixões, nós encontraremos o tormento daquele que não encontra nenhum objeto de alegria, nenhum objeto de prazer, nenhum objeto para saciar as suas necessidades morais. Basicamente, um ensinamento muito simples. Vamos fazer da vida material um instrumento de evolução que é a vida material, sem, entretanto, nos apegarmos a nada do que ela representa, porque todo apego dificulta a nossa libertação enquanto espíritos para a vida verdadeira. Um ensinamento muito simples. Alguns objetaram, mas a reencarnação, como propõe o Espiritismo, dissolve os laços de família. Ao que os espíritos imediatamente responderam na sua réplica, é claro que não. Com a reencarnação, favorece-se a manutenção dos laços de família, porque os espíritos não mais se separam. Os espíritos vivem, revivem e convivem no círculo de famílias por afinidade, por sintonia moral e intelectual, famílias essas que vão crescendo no decorrer da história dos espíritos que vão evoluindo. É claro que a reencarnação nos aproxima, ela nunca nos afasta. Materialistas há que objetaram dizendo: trata-se de uma doutrina ingênua, uma doutrina que deixa para um amanhã espiritual aquilo que o ser humano não é capaz de viver hoje, aquilo que o ser humano não é capaz de construir, o gozo que ele não é capaz de fruir agora, transporta para um amanhã, como fazem as doutrinas arbitrárias que enganam e ludibriam o povo. Ao que nós podemos, com tranquilidade, responder: a lógica da reencarnação diz que é muito urgente nós fazermos desse mundo o mundo melhor que nós pudermos fazer hoje, porque amanhã somos nós mesmos que viveremos nele. É claro que se nós não fazemos tudo de bom que podemos fazer por esse mundo hoje, amanhã nós nos reencarnaremos em um mundo que não está tão bem quanto poderia ser, porque nós próprios não colaboramos para que ele melhor fosse. A reencarnação acentua a necessidade e a urgência de nós nos fazermos responsáveis perante a vida, perante o outro, perante nós mesmos. Assim se apresenta a segunda parte do Livro dos Espíritos. Na terceira parte nós temos os ensinamentos referentes às leis morais. É uma divisão em diversos capítulos que, como os próprios Espíritos afirmam, é uma divisão didática, que nada tem de absoluto. Nós poderíamos dividir as leis morais dessa ou daquela maneira, o que importa é a compreensão da sua essência. Os Espíritos ensinam, por exemplo, na lei de adoração, que muito mais vale nós adorarmos a Deus em espírito e verdade, dando testemunho da mensagem de Jesus na nossa vida, do que nós tentarmos adorar a Deus no isolamento, rezando com palavreado farto o dia inteiro, sem fazermos nada de bom pelo semelhante que nos cerca, pela mitigação da dor do outro. O que nós precisamos é trabalhar pela mitigação da dor alheia. E ainda aqui o Espiritismo faz uma síntese da sabedoria de todos os tempos, que não era outra a mensagem de Siddhartha, o Buda. Buda dizia: compaixão
compaixão pela dor alheia, trabalho incessante na mitigação da dor do próximo, que sofre na ignorância. Ao que Allan Kardec, assessorado pelos espíritos, diz: o próximo sofre na ignorância, sim, mas sofre muito mais no orgulho e no egoísmo. Síntese das leis morais? A síntese que fez Jesus: amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E diz o Espírito de verdade: amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Por quê? A instrução sem o amor se transforma numa pedra muito bonita e muito brilhante, guardada dentro de um cofre, sem se movimentar e sem servir a ninguém. O amor sem a instrução correspondente muitas vezes se transforma em temeridade, em atos inconsequentes, em atos impensados. Poderíamos dizer, o amor sem uma base de instrução e de compreensão das leis da vida se transforma muitas vezes em um amor que não é suficientemente eficiente na mitigação da dor alheia. E Emmanuel, esse outro espírito iluminadíssimo que dá continuidade, podemos dizer, à própria codificação, Emmanuel diz o seguinte: nós precisamos exercitar a química do sentimento no laboratório da razão. Uma síntese maravilhosa de mensagem espírita, está no livro Consolador de Emmanuel. A química do sentimento. O fogo da paixão abrasadora, a paixão pelo bem-querer, a paixão pelo bem-fazer, a paixão por ser um pouco mais a cada dia, melhor moralmente, melhor intelectualmente do que éramos no dia anterior. A paixão do nunca parar, a paixão do resistir às provocações que muitas vezes o semelhante, infeliz, doente moralmente e invejoso, nos traz, tentando nos imobilizar na sua própria dor, que nós não podemos carregar como sendo a nossa dor. As paixões de fazer da nossa própria dor uma porta que se abre para a compreensão cada vez mais dilatada dos horizontes espirituais que nos cercam e uma ferramenta de mitigação da dor alheia. Porque as dores que nós sentimos não são outra coisa senão aqueles aguilhões a que se referia Paulo de Tarso nas suas epístolas e que nos fazem nos movimentar aonde, no mais, nós poderíamos nos acomodar. Na nossa faixa evolutiva ainda um tanto precária, a dor nos movimenta aonde o amor ainda não nos sensibiliza. Uma vez sensibilizados pela força do amor, pela paixão do bem-fazer, pela responsabilidade na mitigação da dor alheia e do progresso do semelhante em todas as faixas de existência, a dor gradativamente vai se diluindo no tempo e no espaço, e nós vamos tendo não mais a necessidade do encontro com essas dores rudes e acerbas do corpo físico, que vão se transformando não em dores expiatórias e provacionais, é o outro aspecto das leis morais, e vão se transformando tão simplesmente em dores depuradoras da nossa sensibilidade. É assim que muitas vezes no trabalho de passe, visitando pessoas doentes, internadas ou então nas suas próprias residências, aqueles que nós às vezes chamamos pacientes terminais, que nós devíamos chamar talvez pacientes iniciais, porque estão partindo para uma outra vida, a vida verdadeira, nós encontramos muito mais força no paciente moribundo sobre a cama do que no passe que nós vamos oferecer a ele muitas vezes. Aquelas pessoas que já compreenderam a realidade da vida, que já se desapegaram da dimensão material da vida e que nos trazem com seu otimismo, com a sua generosidade, com a sua postura altiva, apesar de toda a dor, de toda a humilhação a que muitas vezes a família submete, essas pessoas nos trazem uma mensagem de otimismo, uma mensagem de sabedoria, uma vibração de amor que nós podemos chamar irresistível. É na tentativa de fazer o bem aos outros que nós encontramos para nós o verdadeiro bem. Nas leis morais disse: o mundo é um mundo de causa e de efeito. Em analogia com as leis da física newtoniana, que já estavam bem estabelecidas na época de Kardec, a física de Newton, Allan Kardec diz: a toda ação moral corresponde uma reação de igual valor, ou de valor semelhante. Então muitos espíritas começam a dizer: agora eu entendo por que eu devo fazer uma barganha com a vida. Eu vou ser bonzinho agora, porque amanhã tenho condições de comprar uma casa melhorzinha em nosso lar ou outra colônia para onde eu vá. Eu vou acumulando bônus horas. E na brincadeira dos corredores no tapinha das costas, a gente fala em bônus hora aqui, bônus hora dali,
precisa fazer palestra para ganhar bônus hora, né? Nós precisamos trabalhar mais no passe para ganhar bônus hora, vamos à mediúnica para ganhar bônus hora, quando na verdade nós deveríamos e devemos nos sentir felizes no ato de servir, simplesmente pelo ato de poder estar servindo. A felicidade de mitigar a dor alheia não é a expectativa infantil de alguma benesse com que a vida nos corresponda depois do túmulo, não. A felicidade de mitigar a dor alheia é ver o próximo sorrir aonde ele se encontrava caído. É ver o próximo se reencontrar com seu livre-arbítrio, aonde ele tinha razão obnubilada pelo fenômeno terrível da obsessão. É ver o próximo se capacitar para o seu próprio sustento, aonde ele dependia antes da esmola e da caridade pública. Essa é a alegria de quem serve. A alegria de servir é o próprio serviço. As leis morais da vida não diz que nós nos devemos transformar em crianças que fazem verdadeiras barganhas com os pais nas vésperas de aniversário ou de Natal. Sejamos bonzinhos por esses dias, quem sabe os pais esquecem as traquinagens e o presente vem melhor. Claro que não. Nós precisamos servir pelo amor ao serviço. Isso nos livrará de muitas contendas inúteis e absolutamente ridículas que nós observamos dentro do Espiritismo. Pessoas querendo se sobressair na vaidade, querendo se colocar dentro do movimento espírita como verdadeiras células cancerígenas, ameaçando destruir todo um organismo formado na base de muito esforço, de tanta dor, de tantas lágrimas e de tantos sorrisos, de mãos operosas durante 1,5 século quase. Pessoas que querem descarregar dentro do movimento a frustração que trazem por não terem se conseguido destacar em outros âmbitos da sociedade, e querem posar como grandes intelectuais, e querem posar como grandes sábios. Quando até Jesus disse, sabedoria verdadeiramente apenas meu Pai a tem. Como é que nós, dentro da doutrina espírita, vamos querer nos apropriar de sabedoria? Como é que nós vamos entrar em contenda verbalista? Como é que nós vamos entrar em contenda jurídica na falsa tentativa de esclarecer pontos doutrinários, quando na verdade nós estamos obscurecendo e desmerecendo a doutrina espírita diante dos olhos perplexos do público, que olha e nada entende? O mundo precisa de fraternidade, o mundo precisa de luz, o mundo precisa de bem-querer, o mundo precisa das bem-aventuranças, da mensagem evangélica, esclarecida para todos, sem restrição, no livro dos Espíritos. A 4ª parte do livro são as penas e as consolações, onde se faz um prenúncio de um outro livro da codificação, que é o Céu e o Inferno, mostrando a realidade da vida espiritual para aqueles espíritos que vivem conforme as leis morais da vida e para aqueles espíritos que deformam as leis morais na tentativa de se agarrar aos prazeres mundanos. Por isso fala-se de penas e consolações. A doutrina espírita tem uma coisa muito curiosa. A última das leis morais, nessa divisão didática que nós nos referimos, ela se chama lei de justiça, amor e caridade. Engraçado, nós nunca associamos justiça, amor e caridade. Mas a doutrina espírita diz, a justiça de Deus é toda ela amor e caridade. Porque na justiça de Deus não existe espaço para penas infinitas. Na justiça de Deus não existe espaço para penas eternas. Na justiça de Deus existe espaço para a redenção daquele filho que se encontrava perdido. Nenhuma ovelha se extraviará do meu rebanho. Essa é a mensagem da doutrina. A doutrina que diz, o mundo progredirá, os espíritos progredirão. Ao livre-arbítrio de cada um, cabe resolver como vai progredir e em que tempo vai progredir. Mas o progresso ele é inevitável, inelutável, irresistível. Por isso a doutrina espírita tem uma contribuição magnífica a dar para a humanidade. A doutrina espírita pode satisfazer com tranquilidade ao pensamento científico mais rigoroso, desde que não seja aquele falso pensamento científico atolado na obsessão materialista, atolado na obsessão dos fenômenos, atolado
na obsessão de uma lógica interna das instituições científicas que muitas vezes se mostram mais conservadoras e refratárias do que até mesmo instituições religiosas que tanto alguns cientistas criticam. A doutrina espírita passa pelo escrutínio da razão. A comprovação da reencarnação já se fez a fartura. Já se fez a fartura pelas pesquisas metapsíquicas na época de Kardec, depois de Kardec, até o final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX. A comprovação da reencarnação que vem nas mensagens consoladoras, são milhares e milhares de mensagens consoladoras pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, entre outros. Mensagens que não deixam razão à dúvida e à negativa para qualquer pesquisador sensato, para qualquer pesquisador que venha com honestidade de propósitos. A doutrina espírita, digamos, não carece mais de comprovação sobre as suas bases fundamentais. Comprovar a existência de Deus, os espíritos disseram a Kardec, Deus é, e acabou. Vós humanos ainda não tendes condições de entender na sua plenitude. E Paulo de Tarso, quase 2 milênios antes, já antecipava essa mensagem dizendo assim: porque andamos por fé e não por visão. Ou seja, nós não conseguimos ver Deus, nós não conseguimos ver as leis de Deus, mas nós temos a fé, nós temos a firmeza de propósito, nós temos a certeza de que nas nossas vidas a mensagem de Deus se manifesta. Um espírito psicografando na doutrina espírita já teve a oportunidade de dizer: em determinado momento nós substituímos a crença, ou seja, eu acredito, por eu sei. Mas é eu sei embasado na razão, embasado no senso crítico e não embasado no dogma. Uma das grandes novidades, nós dizíamos, o Espiritismo não tem nada de novo, em certo sentido é verdade, doutrinariamente não tem nada novo, a reencarnação não é novidade do Espiritismo. A existência de Deus como ser soberano, é claro que não é novidade do Espiritismo. O amor ao próximo, muito menos, não é novidade do Espiritismo. A comunicação com os desencarnados também não. Se no Velho Testamento, em determinado momento, já se proíbe a comunicação com os desencarnados, é porque ela já existia. Então não é uma novidade do Espiritismo. Agora, engraçado é que tem muita gente dizendo que o Velho Testamento proibiu o Espiritismo, sendo que o Espiritismo só apareceu muitos milênios depois de escrito o Velho Testamento. Em determinado momento proibiu-se a comunicação leviana com espíritos desencarnados perturbadores da ordem. Mas em momento nenhum Jesus proíbe que nós nos comuniquemos para efeito de instrução, de consolação e de apoio mútuo com aqueles que passaram para uma outra dimensão de vida. Ao contrário, o fenômeno de Pentecostes se encontra bem documentado nos Atos Apostólicos. O que é o fenômeno de Pentecostes, senão a comunicação abundante do Espírito de verdade, ou seja, a pleiade de espíritos assessores de Jesus, através de pessoas ignorantes que passam a falar muitas línguas, passam a falar línguas cultas, passam a exprimir mensagens inacessíveis do ponto de vista dos seus parcos conhecimentos, das suas pobres capacidades culturais na época. Então o fenômeno mediúnico também não é propriedade do Espiritismo. E qual é a novidade doutrinária institucional que o movimento espírita traz? Uma novidade da mais alta importância e da mais alta relevância. O Espiritismo não tem sacerdote. O Espiritismo não tem sacerdote remunerado. O Espiritismo não tem hierarquia doutrinária, no sentido de que o presidente do centro, por dogma de hierarquia, ele sabe mais do que o frequentador do centro. Ou o expositor espírita sabe mais do que o passista, que por sua vez sabe mais do que quem está recebendo passe. Isso não existe na doutrina. Nesse sentido, a mediunidade é uma força extremamente democrática e democratizadora, porque a mediunidade nos faz perceber que o potencial de sabedoria e de entendimento das leis da vida, ele é franqueado a todas as pessoas, sem exceção. Então ninguém pode se julgar melhor do que ninguém, ninguém pode se julgar proprietário ou designatário, privilegiado da mensagem de Deus. A doutrina espírita tem uma codificação, tem seus ensinamentos. A codificação básica:
Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, a Gênese. Tem a codificação que nós chamaríamos complementar, já na fase brasileira da doutrina, que são os romances de Emmanuel, que são a série clássica de André Luiz, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, antes de debandar da doutrina, e outros livros de menor projeção editorial, mas de muita importância também. Então, a doutrina espírita tem ensinamentos que podem ser a qualquer momento questionados, ensinamentos que podem ser a qualquer momento colocados em dúvida, ensinamentos que podem ser a qualquer momento discutidos. E ensinamentos que nós espíritas, quanto mais nos aprofundamos e percebendo a verdade que há por detrás deles e a importância para as nossas vidas, nós vamos racionalmente aceitando e procurando colocar em prática. O Espiritismo não tem missa em idioma desconhecido. Em latim, por exemplo, que o fiel não pode rezar com entendimento, porque ele nem sabe o que está sendo dito. O Livro dos Espíritos não foi escrito em idioma clássico, no caso o latim, ele foi escrito em francês, acessível na época a todas as pessoas alfabetizadas da França e a todas as pessoas cultas do mundo conhecido, porque o francês era a língua franca de então. E não foi por acaso que os Espíritos escolheram a França. O Livro dos Espíritos ele é redigido na língua então mais falada e conhecida pela humanidade, pelas pessoas cultas, alfabetizadas, que era o francês, que para toda pessoa culta era que uma segunda língua como que obrigatória, talvez até mais do que o inglês nos dias de hoje. Assim foi o francês até o começo desse século. Então, por isso, o Livro dos Espíritos redigido para todos, e tendo em mente o progresso de todos, sem exceção. A doutrina espírita faz uma síntese filosófica, ao mesmo tempo complexa, profunda, de grande intensidade, mas com a máxima simplicidade. Para entender o Espiritismo e colocar em prática o Espiritismo, não é preciso ser gênio, não é preciso ser santo. Basta ser alfabetizado, persistente e já guardar no coração a semente da boa vontade e do amor por uma causa a serviço do semelhante. Nos dias de hoje, que o mundo sente uma carência tão grande de uma força ética que nos possa situar com mais tranquilidade diante das dificuldades políticas, das dificuldades econômicas, das dificuldades da violência e assim sucessivamente, os tumultos sociais, o Livro dos Espíritos é como que um lenitivo. O Livro dos Espíritos é uma força esclarecedora e nós precisamos zelar pela sua divulgação, nós precisamos zelar pela divulgação da doutrina. Não só o Livro dos Espíritos, as obras bem sedimentadas dentro da doutrina, nós espíritas precisamos ajudar a divulgá-las. Nós não vamos sair por aí de livro na mão fazendo proselitismo. Não é isso que o Espiritismo propõe. Mas no momento que se nos pergunte, você professa alguma fé? Sim, sou espírita. E o que o Espiritismo tem a me dizer? Vamos ajudar a esclarecer, mas para isso antes nós precisamos nos esclarecer. Procurar compreender o significado do Espiritismo nas nossas vidas. Procurar compreender o significado histórico do Espiritismo para a evolução da nossa sociedade. Procurar compreender porque de tantos países altamente desenvolvidos economicamente e tecnologicamente, tantos países com um arcabouço intelectual mais sólido e mais antigo que o Brasil, foi logo do Brasil que o Espiritismo veio se desenvolver com mais força e com mais abrangência. Alguns historiadores de ocasião diriam, e alguns sociólogos de ocasião diriam com muita facilidade, é porque o povo brasileiro é muito ingênuo, então qualquer doutrina nova vem e se fixa aqui. Interessante que nos países de maior desenvolvimento tecnológico, a exemplo de Japão, França, Inglaterra, Estados Unidos, a fé professada pela população desses países, muitas vezes é uma fé muito mais ingênua do que o Espiritismo. As pessoas aceitam dogma, fogo do inferno, as pessoas aceitam vida única, as pessoas aceitam penas eternas, as pessoas aceitam sacerdote pago. Isso é ingenuidade.
no tempo de tanto saber tecnológico e filosófico. Isso sim é ingenuidade. Sofisticação intelectual é percebermos a dimensão do horizonte reencarnatório que vai além da nossa vida material. É nós percebermos que uma religião não precisa de classe sacerdotal para se estabelecer como força transformadora da sociedade. Isso é sofisticação intelectual. E nesse sentido, a belíssima, muito embora torturada, mistura de raças e de culturas aqui do Brasil formou o caldo histórico ideal para o desenvolvimento da doutrina dos espíritos, para a sedimentação da doutrina dos espíritos. Quando se diz que o Brasil no futuro há de se transformar no celeiro do mundo, cabe dúvidas se esse é o celeiro da alimentação material. Mas com certeza, se nós tivermos como missão da pátria nos transformarmos em celeiro do mundo, será no celeiro moral, pela difusão da mensagem espírita, que só agora começa a encontrar guarida em outros países. Em muitos dos nossos vizinhos da América Latina, há 15 anos atrás a doutrina espírita era assunto de polícia e de delegacia. Nos Estados Unidos, apenas na comunidade hispânica e na comunidade brasileira lá residente, o espiritismo encontra uma força de projeção maior diante de correntes espiritualistas e mais mistificadoras que encontram uma força avassaladora dentro da nação norte-americana. Na França, que é o berço original da mensagem espírita, há dificuldade de se encontrar um evangelho segundo o espiritismo para comprar. O livro dos espíritos ainda se encontra, mas o evangelho é difícil. Por quê? O evangelho segundo o espiritismo é um livro ingênuo? Mas muito mais ingênuos são os manuais de autoajuda que as editoras vendem aos milhões e milhões de cópias, dizendo uma série de bobagens ou uma série de obviedades que todo mundo está cansado de saber. Não é por ingenuidade, é por resistência de uma cultura cristalizada na sua vaidade e no seu orgulho secular. Como nós tivemos a mobilidade cultural e histórica de não nos fixarmos tanto nesse orgulho intelectualista, o espiritismo aqui encontrou guarida. Mas hoje nós temos a responsabilidade, dela não podemos fugir, de compreender melhor a doutrina, de estudar muito mais a doutrina, de aplicar nas nossas vidas o exemplo ou a mensagem que a doutrina nos propõe. Porque o verdadeiro movimento espírita é um movimento das nossas vidas enquanto pessoas capazes de aplicar o espiritismo. O resto é fachada. O centro espírita é uma casa de aprendizado. É uma casa de aprendizado ético, é uma casa de aprendizado afetivo, é uma casa de aprendizado moral. Aqui nós aprendemos a trabalhar sem interesse. Aqui nós aprendemos a nos amar com menos restrições. Aqui nós aprendemos a conhecer as leis que nos regem os destinos, além das leis humanas que nos regem os fatos corriqueiros do dia a dia. A casa espírita deve ser, ela tem que ser, ela precisa ser uma grande escola. Um sítio de espíritos familiares interessados no bem-estar uns dos outros. Uma instituição humana, pautada na legislação humana, sim, porque isso se faz necessário dentro do nosso quadro de organização social, não existe nada demais. Mas a nossa grande responsabilidade é nos formarmos e nos transformarmos como cidadãos éticos, como cidadãos capazes de fazer o bem, como cidadãos capazes de amar, como pessoas interessadas no bem-estar alheio, como pessoas conscientes das nossas próprias fraquezas, mas das nossas próprias potencialidades. Parar com aquela postura pieguista do eu nada sou, eu nada posso, eu nada faço. Blaise Pascal, o célebre filósofo matemático francês, dizia: o homem é um caniço, mas um caniço pensante. E além do mais é filho de Deus e por isso ele pode muito. Nós podemos muito. Na medida em que nós tivermos o conhecimento doutrinário, na medida em que nós tivermos a paixão de servir, na medida em que nós tivermos a certeza, mas a certeza cotidiana, de que a vida continua.
Nós não podemos prosseguir agindo como materialistas e nos dizendo crentes na vida espiritual. Nós precisamos agir como espíritos que somos. Nós espíritas não podemos continuar dizendo o meu espírito. Nós precisamos dizer o meu corpo, porque espírito eu sou. Uma questão tão simples, mas de tanta relevância. Nos entendermos como espíritos que nós somos, sobreviventes, portadores de uma sabedoria que vem de longa data, portadores de algumas feridas sim, mas da capacidade de servir para curar as nossas próprias feridas e para curar as feridas do nosso próximo. Essencialmente, o Espiritismo é o grande alicerce que nos fundamenta para uma prática existencial inovadora, reformadora, saudável. O Espiritismo corresponde, na sua prática essencial, à saúde das ideias, à saúde da inteligência, à saúde moral. O Espiritismo é uma mensagem de paz, mas paz como força ativa e não como imobilismo diante das dificuldades ou da dor. Ao contrário, a força que se sobrepõe à própria dor, a força que se sobrepõe às perturbações de ordem externa, fazendo da nossa condição interior, na associação com os semelhantes que nos cercam, pessoas, um grupo, muitos grupos, capazes de transformar o mundo. Um problema cultural sério no nosso desenvolvimento histórico é a nossa postura clientelista de esperarmos de cima para baixo, de fora para dentro, a solução dos nossos problemas. A solução dos problemas sociais, econômicos, políticos, emocionais, psicológicos. A solução está na moralização. A solução está no crescimento intelectual. Moralização e crescimento intelectual aplicados como prática de vida. Porque essa prática se dissemina, essa prática incendeia através do exemplo. Nós não vamos nos transformar em santos e muito menos adquirir uma máscara de santinhos de uma hora para outra. Simplesmente nós vamos procurar viver com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos de melhor. Porque a nossa pior face, o mundo já está cansado de ver. Nós precisamos agora mostrar o que nós somos e o que nós temos de melhor para a nossa família, para o centro onde nós trabalhamos, para o nosso trabalho, para a escola, para a sociedade em torno de nós. Todo dia pensar em que eu sou capaz de ajudar, em que eu sou capaz de melhorar, em que eu sou capaz de contribuir, o que eu posso aprender e como eu posso servir. A mensagem do Espiritismo é uma mensagem do amor, mas o amor em serviço, em essência, a caridade. Que Jesus nos abençoe. Agora nós vamos solicitar a nossa irmã Noélia que faça a prece de encerramento da nossa doutrinária comemorativa do nosso 9º aniversário. Jesus, amigo e companheiro de todos os instantes. Neste instante, só podemos agradecer. Agradecer pela misericórdia, pelo amparo, pela proteção, pelo esclarecimento, pela luz, iluminando as nossas consciências.
despertando em nossos corações o sentimento de amor profundo de irmão para irmão. Neste momento, querido Mestre Jesus, nós te rogamos abençoar esta casa, envolver a todos aqueles que aqui morejam o desejo de melhorar, o sentimento da fraternidade, o desejo de progredir, iluminando a sua própria consciência para despertar em outros corações o sentimento profundo do amor. Hoje, Mestre querido, 9 anos de trabalho desta casa, 9 anos de desejo de ajudar, de servir, de amparar. Te rogamos, Mestre querido, através dos espíritos bondosos, trabalhadores do bem, que, sensibilizados pelo desejo dos companheiros do trabalho doutrinário, mediúnico, passistas, atendimento espiritual, aqueles que se dedicam amorosamente para ajudar e servir em teu nome, que os espíritos bondosos derramem neste instante, Jesus, a proteção para todos os companheiros, especialmente para os seus dirigentes, para aqueles que tiveram a ideia do amor profundo de abrir mais uma casa espírita em Salvador. Abençoa nosso companheiro que neste instante trouxe para todos nós a lembrança de um grande dia, a lembrança de um grande passado, mas que se faz presente cada dia, cada vez maior. Deus, na sua infinita misericórdia, há de proteger a todos que aqui estão. Mentaliza em paz, mentaliza em tranquilidade, um pensamento de amor para alguém que ainda sem condições espirituais, muitas vezes trazem problemas para nós realizarmos a paciência e a tranquilidade. Muito obrigada, Jesus, por este momento. A Casa da Fraternidade, a Casa de Oração Bezerra de Menezes, são almas ligadas a esta casa. Esta casa é mais uma filha, é mais uma irmã, é mais uma companheira. Muito obrigada, Jesus. Abençoe a todos que aqui se encontram e abençoe a todos aqueles que são responsáveis conscientemente e espiritualmente por esta casa. Que Deus nos ilumine, nos guarde, nos ampare, agora e sempre. Que assim seja. Deus seja louvado.
Nós agradecemos a presença dos irmãos que estão aqui representando das instituições espíritas e que vieram abrilhantar com as suas presenças a nossa festa. Meus amigos, nós já estamos pensando na nossa sede definitiva. A nossa última construção é justamente a nossa sala que está à nossa direita, a nossa sala que todos nós conhecemos, e a partir do próximo ano nós já estaremos engendrando recursos para a construção da nossa sede definitiva. Sede que deverá ser grande, imensa, para que ela venha de acolher a todos nós, na proposta que acolhemos e que aceitamos, todos nós da família Paulo Estevão, na espiritualidade. Antes de encarnarmos, com certeza todos nós que aqui morejamos a doutrina do Mestre e querido Jesus, assumimos essa tarefa. E lembrando um pouco das palavras da nossa querida irmã fundadora da Casa de Oração, hoje eu estive até a Casa de Oração Bezerra de Menezes. E chegando lá, chegando atrasado para um encontro, a nossa irmã da creche me convidou, a nossa irmã Tereza. E aí teve aquele prazer de me reencontrar depois de alguns anos, visto que são companheiros que de vez em quando nós nos encontramos, às vezes fora das instituições espíritas, e ela veio me apresentar as instalações da creche, a creche da Casa de Oração Bezerra de Menezes. E percorrendo aquelas instalações, eu senti o quanto é urgente a conclusão da nossa grande obra, porque já é do conhecimento de todos vocês que esta casa originou-se da proposta de ser uma creche, e ela vai existir. E meus irmãos, naquele momento em que eu estava percorrendo as instalações da creche, da nossa querida casa, irmã e mãe de todos nós, em determinado momento, fui levado a uma ala de recreamento das crianças que lá se encontravam, e parece que naquele momento, aquelas coisas que aconteceram de propósito para me sensibilizar mais sobre a proposta de construirmos uma creche nesta casa. E as crianças acorreram para mim, me chamando de pai. Foi difícil. E, ao sair dali, tive a consciência de que nós temos que construir a nossa creche. Conheci as instalações, recebi aconselhamentos importantíssimos quanto à instalação, quanto à manutenção, quanto ao trabalho, quanto aos cuidados. Muito trabalho. A minha irmã Tereza me recomendou. E disse que ela, depois que se aposentou, praticamente o tempo todo, dentro da sua disponibilidade, estar com aquelas crianças. E me disse que era cansativo, mas que no final de cada expediente, ela sentia um enorme prazer. Se sentia carregada, recompensada. E estava naquele momento me passando aquelas informações como
uma oportunidade divina em que ela estava vivenciando para que todos nós que aqui morejamos possamos um dia também participar dessa alegria que é de acolher as nossas crianças na nossa creche. Que Deus nos abençoe, nos incentive a nossa força, a nossa perseverança, para que todos nós venhamos de continuar a colaborar com esta obra que não pertence a nenhum de nós. Agora eu vou passar a palavra para os meus companheiros, meus amigos, se desejarem se colocar. Sinésio, Veloso? Não? Assim, o companheiro aqui está me lembrando o seguinte, sobre o nosso seminário, sobre mediunidade, que vai ser realizado nas instalações do auditório da FEEB, na nossa querida Federação Espírita do Estado da Bahia, ali no Iguatemi, que vai ser realizado no dia 8 até o dia 9 de novembro. Nós que trabalhamos aqui e os irmãos também que fazem parte de outras instituições, não só da nossa casa, estão convidados a participar desse momento, que é muito importante, para que nós venhamos de aprender um pouco mais com os nossos irmãos que se prepararam para trazerem para nós as suas experiências, os seus conhecimentos, que sempre são bons e oportunos, para que assim venhamos de conhecer um pouco mais sobre a nossa mediunidade. Agora nós vamos cantar o nosso parabéns, né, para a nossa casa. Vamos para as instalações onde está, melhor dizendo, o nosso bolo, comemorativo do nosso 9º aniversário. E depois nós vamos nos confraternizar. Vamos agora.
Tabaréu não pode, né?